Portadores do vírus HIV estão denunciando a falta de leitos e também de remédios para o tratamento das doenças oportunistas que surgem com a baixa imunidade que é trazida pelo vírus da AIDS. E tem uma lei já de 96 que obriga a rede pública a fornecer esses medicamentos, mas nem assim está adiantando. Muita gente está ficando sem o tratamento. Vamos ver na reportagem da Ana Paula Santos. Este rapaz, que não quis se identificar, tem AIDS. No mês de março, ele precisou ser internado por causa de complicações renais. Passou pela UPA e logo depois foi encaminhado para a emergência do Getúlio Vargas. Ficou em cima de uma maca durante uma semana porque não tinha vaga para internação. Da emergência não ia passar porque não tinha vaga em nada, em nenhum lugar do hospital. Para completar, eu estava do lado de um cara que estava com tuberculose. Fiquei lá uma semana e meia. Uma semana e meia na maca? Foi no Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas, que pertence à Fundação Oswaldo Cruz, que ele conseguiu tratamento adequado. Além do IPEC, há mais um hospital na cidade que atende esses pacientes, o São Francisco de Assis, que não tem leitos e só faz o acompanhamento. Segundo o Grupo Pela Vida, ONG que apoia as pessoas com HIV, o estado do Rio de Janeiro não tem estrutura suficiente para internar os pacientes. Quando um estado falta tudo, falta medicação, falta leito, falta política pública de prevenção, falta apoio às organizações não governamentais, quando falta remédio na boca da farmácia, quando falta tudo, fica muito difícil. Na semana passada, no Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, esta jovem passou 2 dias sentada em uma cadeira no corredor porque não havia leito para interná-la. De acordo com a ONG, o Rio de Janeiro é o segundo estado no país em número total de mortes por AIDS. Em 2010, em todo o estado, 1.642 pessoas morreram por complicações da doença. No mesmo ano, houve registro de mais de 4.000 casos de pessoas infectadas. Quando a pessoa recebe o diagnóstico de HIV na rede pública, recebe o encaminhamento para fazer o tratamento nos postos de saúde. Mas segundo os pacientes, quando eles chegam até aqui, em muitos casos não há medicamento disponível, o que pode piorar ainda mais as complicações da doença. A situação é mais grave quando a procura é por medicamentos que tratam das doenças decorrentes do HIV. Foi o que aconteceu com o Cazu. Ele reclama que desde o dia 30 de maio está esperando pelo medicamento Valaciclovir para tratar um tipo de herpes. Cada caixa com 30 comprimidos custa R$400. Hoje você tem remédios, você tem médicos, você tem recursos federais, estaduais e municipais, mas nós, pacientes, não temos acesso a esses remédios, não temos acesso aos médicos. Então, para mim, a situação é bem pior do que a de 20 anos atrás. Vamos conversar com o Dr. Luiz Fernando Correia, porque houve muitos avanços aí da medicina no tratamento da AIDS. O programa de AIDS do Brasil é muito elogiado e copiado no mundo todo. O que explica aqui no Rio de Janeiro essa dificuldade, especificamente para quem precisa de remédios para doenças oportunistas, para quem precisa de leitos de internação? Olha, Ana, como você bem falou, o Programa Nacional de Distribuição de Medicamentos para HIV é modelo mundial. Porém, ele contempla os medicamentos antirretrovirais, que são os medicamentos do coquetel, que são para administrar a situação da doença. Há que ter uma estrutura para atender todas as complicações. A gente, infelizmente, ainda tem uma estrutura de saúde que não é capaz de atender as complicações das doenças crônicas simples, diabetes, hipertensão. A AIDS se tornou, para esses pacientes, uma doença crônica. Tem que lembrar que é uma doença, infelizmente, ainda não tem cura, mas pode ser administrada e ter uma boa qualidade de vida. O que são essas doenças oportunistas exatamente, doutor Luiz Fernando? Quais as mais comuns? As mais comuns são as infecções, seja uma manifestação, por exemplo, no caso do herpes zoster, é o vírus da catapora que volta sob a forma do que o público chama de cobreiro, aquelas bolinhas com dor, alteração neurológica. Doenças infecciosas, toxoplasmose, criptococose, que vêm por conta da baixa imunidade que acompanha as complicações do HIV. É uma doença que se tornou uma doença crônica de longa duração, os pacientes estão vivendo mais, isso é fantástico, com boa qualidade de vida. Agora, a estrutura de saúde tem que ser capaz de receber isso. E olha, essa questão de ter um leito específico, a gente já passou por essa fase. É uma doença que pode ser tratada em qualquer leito hospitalar, dentro de uma estrutura adequada.
Então temos que ter estrutura para essa doença como para as outras também, né? Pois é, doutor Fernando, porque a Secretaria de Saúde disse para a gente que o atendimento para os pacientes da AIDS tem que ser feito em postos e clínicas de família do município e falou que aquela jovem que estava no corredor do Azevedo Lima estava ali no lugar errado, que ali é uma unidade para casos mais complexos, que criou um ambulatório, um serviço de ambulatório para atender pacientes portadores de HIV de Niterói, que hoje tem 700 pacientes cadastrados lá. Agora, no entanto, o Azevedo Lima também deveria poder atender pacientes de AIDS. Todos os hospitais deveriam ter essa estrutura. Todos deveriam ter estrutura, porque não precisa ter um leito especial, Ana. Ele vai atender num ambulatório especial, o doente é ambulatorial. A complicação é uma doença complicada com outras doenças que complicam. E a rede de saúde tem que estar capacitada para isso. Não existe essa necessidade mais, já passou essa fase. A rede municipal de saúde diz que vem ampliando a sua rede aí para atendimento, que distribui sim os medicamentos contra as doenças oportunistas. Vamos aguardar então que esse atendimento realmente melhore. Obrigada, viu, doutora Fernanda? Até mais.